Podcast O Novo Hunter. Oferecimento: Audi Center Blumenau. Patrocínio: Rádio 90 FM e Decanter, a sua joalheria de vinhos. Apoio: Sense Máquinas, Maína Homem, Prodaux, especialidades químicas, Stuttgart, artigos finos e Vertical, um empreendimento construtora Stein. Maína Homem Veste, Roberto Vilela e DJ Castro. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast Novo Hunter. O podcast Novo Hunter traz sempre para essa mesa de reuniões profissionais que se destacam em seus mercados. E hoje eu e DJ Castro recebemos mais um, DJ. Hoje a gente vai conversar com a Marina Mels, que é da Mels Comunicação e também é podcaster, super podcaster, o maior podcast. Vai falar com a gente sobre isso. Marina, muito legal ter você aqui para conversar com a gente na nossa sala de reuniões. Muito bom estar aqui do outro lado da câmera. Eu tô sempre ali sentadinha, ouvindo meus clientes. Que delícia estar aqui, obrigada pelo convite. Legal, Marina, você sempre está trazendo, né, essa parceria, trazendo pessoas aqui para a gente conversar, e eu acho que é importante, né, o DJ falou, né, da Mels. Começa contando para a audiência quem é a Marina. A gente se conhece há muito tempo, conheci a Marina como... Quer responder para mim? Pode responder. Mas como estagiária, né, lá na Antonete e tal. Mas conta um pouco, né, como é que você chega até esse momento, com a Mels completando 15 anos e tudo mais. Vamos lá. Então, eu sou jornalista por família, e não necessariamente por família que tenha uma família de jornalistas, mas a minha família tinha uma tradição, certamente na família de vocês também, de jornal aos fins de semana, aquele jornal grandão, impresso. Eu sou de 88, então eu sou do auge das revistas, então a minha adolescência, minha juventude foi muito voltada para as revistas que a gente lia, a gente se informava por esses lugares, a gente não tinha internet ainda, bem papo de velho mesmo. E eu me apaixonei por escrever, desde muito cedo, assim, eu sempre fui muito apaixonada por escrever e eu decidi fazer jornalismo muito cedo. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei com o objetivo de trabalhar em revista, que era uma coisa que, para quem era daqui, era muito difícil, né, muito Sim. diferente. Mas logo na primeira semana, eu fui contratada por um portal de economia e negócios, pelo Note Center, para trabalhar como redatora. E eu fui para lá muito pensando, gente, eu não, assim, nunca vi um balanço na minha vida, como é que eu vou escrever sobre isso? E fui aprendendo, fui entendendo como funcionava, fiquei lá 4 anos, trabalhei com pessoas absolutamente incríveis, tenho uma relação muito sólida e forte com o Tonete até hoje, com o Note Center até hoje. E aí, num determinado momento, em 2010, eu percebi que a gente já tinha excelentes assessorias de imprensa na região, assim. Eu sempre falo que com todas as pessoas de fora com quem eu falo, e falo que eu sou de Blumenau, a assessoria de imprensa para comunicação em Blumenau é quase o têxtil. As pessoas têm como referência de qualidade. As assessorias de imprensa da região são muito boas e já eram à época, 15 anos atrás. Mas eu vi que tinha espaço para mais uma, que tinha muitas empresas que eu ia entrevistar no Note Center que não tinham assessoria ainda, que não conheciam esse serviço. A assessoria de imprensa era muito atrelada a empresas muito grandes, né? Então só grandes indústrias têm assessoria de imprensa. E aí eu decidi empreender, eu tinha 21 anos na época. E aí eu decidi empreender e criar a Mels em outubro de 2010. É bem interessante porque a primeira vez que eu ouvi o termo assessoria de imprensa foi através da Marina, foi numa conversa quando ela me apresentou e a gente acabou fechando a parceria, né? Isso lá em 2010, exatamente isso. E a Marina, inclusive, ainda, eu acho que pelo Note Center, né, Marina, que você fez a cobertura dos 10 anos, né? Fez uma matéria sobre os 10 anos da Mega Empresarial naquela época, né? Hoje com 25 anos, da Mels com 15, é muito legal. Nesse escritório, essa mesa de reunião aqui, eu estava... Na realidade a gente tinha mudado, a gente mudou quando fez 10 anos a empresa e a Marina, eu acho que foi a primeira pessoa que a gente atendeu aqui, eu e a Berenice, para contar um pouco dessa história que virou depois um conteúdo dentro do Note Center, né, onde ela publicou. Fico muito feliz de ver você com a tua assessoria 15 anos depois, né, Sim. Aqui firme e forte e tal. E quais são os desafios, né, para uma assessoria de imprensa? Você usou um termo bem interessante, assim. Eu entrei no mercado onde já tinha uma qualidade bem consistente, mas tinha espaço, e eu concordo 100% com você, porque era de fato naquele momento algo que a gente via assim, não, isso não é para um escritório de consultoria, isso não é para de repente para um dentista, para um médico, enfim, e eu acho que houve
vamos dizer assim, um posicionamento das novas assessorias de imprensa, colocando que esse tipo de serviço, sim, é possível para qualquer tipo de negócio, faz muito sentido. Uhum. Sempre falo que o meu grande investimento de marketing sempre foi em assessoria de imprensa. Sim. Conta um pouco para a audiência como funciona o serviço de uma assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa foi mudando nesses 15 anos. A assessoria de imprensa que a gente fazia em 2010 é absolutamente diferente. A gente não tinha espaços como esse em 2010, né? Sim. A gente era muito focado em outros tipos de mídia, nas mídias impressas. A gente tinha regionalmente muitas coisas impressas ainda, então a gente trabalhava com outro tipo de abordagem lá em 2010. Mas a assessoria de imprensa segue sendo uma ferramenta de reputação. Em resumo, segue sendo uma ferramenta de reputação. É conectar as histórias, as ideias, o que acontece dentro dos nossos clientes de assessoria de imprensa com pessoas que têm espaços disponíveis para contá-las. Como vai ser esse espaço? É um texto, é um vídeo, é um áudio, é um podcast, é uma entrevista? Quais a gente entender que fazem parte da melhor estratégia para aquele momento. Uma coisa que eu acho que é interessante, olhando para esses 15 anos assim que mudou muito, é que lá em 2010 a assessoria de imprensa era uma ferramenta de visibilidade e de reputação. Meio empatados, 50-50, sim, visibilidade e reputação. Por quê? A gente não tinha naquela época uma existência tão proeminente nas nossas vidas de rede social e principalmente de fake news. Boa. A gente tinha naquela época uma diferença muito clara do que era publicidade e do que era jornalismo. Daquela época, trago as lembranças da revista Veja, que tinha as páginas amarelas que inauguravam a revista, tinha aquele bolo de anúncio, e você sabia que aquele carro estampado daquele tamanho era um anúncio. Nas redes sociais a gente não tem tanto essa diferenciação. Então, as redes sociais cresceram muito como ferramenta de visibilidade de lá para cá, mas a assessoria de imprensa também cresceu como ferramenta de reputação. Hoje, qualquer pessoa compra um anúncio de rede social, mas não é qualquer pessoa que passa de um crivo de um jornalista para dar uma entrevista num veículo interessante, que passa no crivo de vocês dois para vir aqui contar a sua história, porque vocês sabem, pesquisam, entendem, sabem que aquilo faz sentido. Então, a assessoria de imprensa teve um momento de, não vou dizer de queda de interesse das pessoas, mas um momento confuso em que, mas agora tem rede social, então por que eu vou investir em assessoria se eu consigo comprar esse espaço? E agora as coisas estão voltando a decantar, tá começando a ficar cada coisa no seu lugar, e a assessoria de imprensa virou, de novo, o que ela era há muito tempo atrás, que é uma ferramenta de reputação, é uma ferramenta de credibilidade, mais até do que de visibilidade. Eu sempre falo para os meus clientes que tão importante quanto sair é contar que saiu. Na época que a gente começou a assessoria de imprensa, se você saísse numa matéria na Exame, você não precisaria nem falar que você saiu, as pessoas iam saber, porque estava todo mundo no mesmo lugar. E aí a cauda longa foi se instalando, né? As formas de contato foram se ampliando, e hoje contar que saiu é importante porque você transfere a credibilidade do veículo para o digital. Então, da onde eu enxergo, hoje a assessoria de imprensa tem um outro papel, tão importante, tão relevante, tão estratégico como você sempre tratou, mas diferente, um outro lugar. Assim. Como foi, fala um pouquinho do perfil dos clientes da Mels, vocês são generalistas ou tem verticais que vocês atuam com mais frequência, enfim, o perfil de cliente, fala um pouquinho pra gente. Então, eu acho que talvez a coisa mais importante desses 15 anos foi entender que, além da comunicação ter mudado, a minha perspectiva de sucesso mudou. Legal. Eu tinha lá em 2010 o que todo mundo tem como sonho empreendedor, que é um prédio espelhado. Aquela redação enorme, sim, né, com muitas pessoas, aquela correria, o jornalismo não tem fim de semana, aquela loucura, e eu acho isso muito apaixonante. Planeta Diário. Exato, as séries de jornalismo são muitas, né, e as pessoas são apaixonadas, porque é uma profissão apaixonante, é uma profissão sedutora, né, e na época que eu abri o escritório e até 2017, 2018, essa era a minha perspectiva, era isso que eu queria fazer da Mels. Então, voltando para responder a tua pergunta, não existia essa ideia de perfil de cliente, de escolha de cliente, de que a relação entre cliente e assessorado tinha que ser de desejo de ambas as partes. Era, eu vou atender quem quiser ser atendido. Sim. E aí eu tive equipe, tive uma série de lugares, alcancei uma série de lugares que eu sonhava alcançar. Até que lá por 2017, 2018, eu percebi que aquele não era
a minha perspectiva de sucesso ou que a minha perspectiva tinha mudado de lá para cá. Então eu comecei um movimento, bem antes da pandemia, de redução de pé no freio, de reduzir um pouco o volume de clientes. A gente chegou a atender 40, 50 clientes, que é um volume de atendimento de uma agência muito grande, né, que atende muita gente. E eu entendi que aquilo não fazia mais sentido para mim, e aí comecei a reduzir. Então, hoje, a gente passou por um processo muito profundo de transformação, como todos os negócios passaram na pandemia. Com certeza. Eu abri muitas outras frentes de trabalho, então na época eu só fazia assessoria de imprensa. Hoje eu faço muitas outras coisas. Hoje eu apresento podcast para cliente, eu crio projeto de newsletter para cliente, eu faço conteúdo para executivo em plataforma de rede social, faço muitas outras coisas. Mas o match de clientes é uma via de mão dupla, não é mais unilateral. Então, eu não atendo setores específicos, mas eu atendo um número determinado de clientes, que é muito claro para mim no nosso planejamento, na nossa estratégia, e este número de clientes vai ser atendido da melhor forma que ele puder ser atendido. E aí, o meu fluxo de trabalho, as minhas entregas, a qualidade das minhas entregas é diferente, porque as minhas entregas são feitas por mim. Então, todas as reuniões são comigo, todos os textos são comigo, né? Então, tem uma outra dinâmica de negócio também que se transformou nesses 15 anos. Na verdade, você deu um passo atrás, no sentido assim, de um passo atrás, não no sentido de declinar, mas você voltou um pouco no processo para rever a forma com que estava fazendo esse processo, para entender que, cara, se eu fizer a entrega, vai acontecer do jeito que eu considero fundamental, e de repente o cliente que eu preciso não são 50, não são 40, podem ser 5 ou podem ser 10, mas esses 5 ou 10, que nem o DJ falou antes, precisa da match com o meu perfil. E não necessariamente é um segmento específico, se é têxtil, metal mecânico, alimentício ou tecnologia. É meio que empatia e sintonia com quem está conectando comigo. Seja a marca ou até mesmo seja o cliente. Que é um retorno, eu acho, um pouco ao cerne do jornalismo que eu queria fazer lá quando eu comecei minha carreira. Que era contar histórias que eu queria contar. Entendi. E hoje eu conto histórias que eu quero contar. E não qualquer história que eu tenho que contar. Não, histórias que, enfim. Okay. Então, quando eu ofereço para vocês uma possibilidade de um entrevistado, e vocês veem, porque eu tô sempre aqui no cantinho olhando, é porque eu realmente quero contar aquela história, porque eu acho que aquela história vale a pena ser contada. E algumas dessas histórias são empresas que faturam 500 milhões por ano. Outras dessas histórias são empresas que vão faturar São empresas que vão faturar 500 mil no ano e que acham que é importante. Eu tenho trabalhado muito por projeto, que também é muito legal, porque às vezes a assessoria de imprensa, eu tenho clientes que eu atendo há 15 anos e que seguem comigo, mas às vezes você olha para a mesma história tantas vezes durante tanto tempo que ela te tira um pouco do brilho daquela história. E aí você se afasta um pouquinho. Eu tenho muitos clientes que são de ciclo, que ficam comigo um tempo, vão para outras assessorias, voltam, vão para as outras assessorias de novo, e tá tudo certo. Eu acho que é um movimento legal de se observar, porque pra você contar uma história tem que ter paixão, tem que ter... Isso aqui é muito legal, essa história é muito legal, esse produto é muito legal, tem que apaixonar. E hoje a minha expectativa, meu desejo de sucesso é trabalhar com empresas e com pessoas que me despertem esse tipo de desejo, assim, esse tipo de vontade, porque a gente sabe, não sei se você sabe, mas a gente vai trabalhar muito na vida. Então... Todo mundo olha pra mim, né? Porque eu sou mais velho. Não é o mais velho, mas é um dos mais workaholics. O cara já tá 30 anos trabalhando, só 30. Então, acho que tem um pouco disso, assim, um pouco de... eu sou de uma outra perspectiva de vida, de uma outra geração, de uma outra... que entende o trabalho de outra forma. E assim, para que fique claro, assim, não acho que tá errado que o sucesso seja um prédio espelhado com muita gente. Tá tudo certo. Mas eu acho que tem outras perspectivas de sucesso que não sejam essa de ter a empresa grande, né? Claro. Eu lembro que um dos primeiros aprendizados que eu tive com o Tonete no Note Center foi um dia que eu escrevi um texto e eu escrevi, porque o pequeno empresário, e aí ele me falou, Marina, você vai aprender uma coisa agora que você nunca vai esquecer, tô aqui repetindo 20 anos depois. Não existe pequeno empresário. Existe pequena empresa. Existe empresário, né? Nem microempresário. Pode ser um grande empresário de uma pequena empresa, pode ser um grande empresário de uma grande empresa.
Uhum. Mas o empresário não é o tamanho do negócio Perfeito. que reflete o tamanho da competência, né? É o sonho da capacidade. pessoa. Se a pessoa quer ter um negócio pequeno e faturar e ter uma margem de lucro absurda e ser uma boutique, não sou eu que vou dizer que ele é pequeno, que ele é grande, Sim. né? O pequeno e grande é fiscal, Uhum. não é moral e não é de imagem, né? E essa... Você falou, né, das histórias que merecem ser contadas, ou histórias que movem, histórias que são relevantes, é fator crítico para o sucesso do teu trabalho como assessoria. Porque Exatamente. o veículo lá que controla a linha editorial, o jornalista, né, o editor, ele vai selecionar histórias que sejam relevantes, empolgantes e tudo mais, né? E assim, todas as pessoas têm histórias legais. Não é que as histórias não sejam legais. Eu acho que todo negócio tem alguma coisa. Vocês fazem muito isso aqui, né? Descobrem que tem uma coisinha, tem um que é relevante. Acho que todas as pessoas têm histórias que merecem ser contadas. Todo mundo tem uma história engraçada, uma história triste, uma história de sucesso, uma história de fracasso. Todo mundo tem. Eu acho que o lance não é a qualidade da história, mas é o quanto aquela história me desperta possibilidades de estratégia. Uhum. Tem momentos... Com o teu estilo, inclusive, Com- porque como é uma coisa muito personalizada na Muito. Marina, tem a ver com o teu estilo de comunicação. Muito, muito. Então, assim, eu sou informal, você sabe. A gente vai Sim. falar do meu podcast, tem palavrão no nome dele, não é Sim. mesmo? Eu sou uma pessoa informal. Então, eu já não consigo mais atender clientes que tenham um perfil absolutamente formal em tudo. Porque eu não sei contar a história daquela pessoa de uma forma que aquela pessoa vai se sentir confortável. Uhum. E o meu Perfeito. papel como assessora não é só contar a história daquela pessoa, é contar a história daquela pessoa do jeito que faça sentido, para um público que faça sentido. Então, eu atendo médicos, por exemplo, o Dr. Humberto Tridapalli já Sim, esteve já aqui esteve da com a gente. Cardioprime, que são absolutamente sérios, absolutamente Claro. competentes, que têm qualidades mil, mas que entendem que na comunicação existe um discurso interessante a ser seguido, mais flexível, mais informal. A gente transformou a realidade do negócio a partir disso. Uhum. Então, eu acho que é mais nesse sentido, não é a história que tem ou que não tem, ou que eu gosto ou que eu não gosto. É o que eu vejo mais Uma possibilidade. questão de alinhamento, né? Uhum. Em cima do que você falou antes, que era como funcionava nos tempos antigos, eu tenho refletido muito sobre isso e um conceito que para mim faz sentido é relação sinal-ruído. Uhum. Antigamente a gente sabia que numa revista, numa publicação, ela era totalmente editada e ali a relação sinal-ruído era muito boa, porque era uma informação filtrada. Hoje a gente está vendo na rede social, relação sinal, tem muito mais informação, mas tem muito mais ruído e isso impede muitas vezes ou distorce, né? Ou as marcas até se perdem nesse processo querendo seguir trends que não tem a ver, querendo fazer um discurso desalinhado com o tom de voz e tudo mais. E em paralelo, como você falou, tem essa questão de a tecnologia também favoreceu as marcas e os serviços de comunicação associados produzirem um conteúdo com uma qualidade mais controlada, que aí entra tudo aquilo que você falou, inclusive o podcast. Como é que foi o processo de decisão para começar a fazer um podcast, né? Como que você definiu essa história e posicionou, né? Chegou nessa solução do Donas da Porra Toda? Então, o podcast é nós, né? O podcast é a terceira pessoa do Sim. plural. O podcast é composto você e a por Larissa. mim, pela Larissa e pelo Bruno. Legal. O Donas surgiu de um movimento muito quase que natural, que foi, primeiro, da onde eu enxergo, né? Antes de contar da onde era a realidade da Larissa. Eu já vinha pensando em projetos de comunicação, que é isso que eu faço agora, com muito Sim. mais intensidade do que 6 anos atrás. Então eu já vim entendendo que a assessoria de imprensa tinha desafios e momentos de instabilidade, Oscilação. mas a necessidade de comunicação continuava existindo. Sim. Então lá em 2019, quando a gente criou o Donas, antes da gente criar o Donas, eu já fazia outros tipos de trabalho que não envolviam necessariamente assessoria de imprensa. Publicação de livro, desenvolvimento de informativo interno, roteiro para treinamento, outros tipos de produto de comunicação que não eram assessoria de imprensa. Paralelo a isso, a Larissa Guerra, também conhecida como uma das minhas melhores amigas, estava empreendendo pela primeira vez. Ela tinha saído de um emprego formal e aberto um restaurante. E aí, a gente começou a conversar sobre... Nossa primeira conversa foi sobre solidão no empreendedorismo.
muito inspirado por outras conversas que eu já tinha tido com o Roberto, inclusive, sobre como as lideranças vão se isolando e encontrando um lugar muito solitário, e aí os conselhos... Solidão do líder. É a solidão do líder, né? Os conselhos existem para isso, enfim, há ferramentas, mas para uma empreendedora em início de negócio, essa solidão era absolutamente intensa. E eu já empreendia há 9 anos na época. Sim. Então, a Larissa trocava muito comigo. E nós duas consumíamos muito podcast já na época. E aí um dia a Larissa me ligou e falou, Marina, olha só, eu tava aqui pensando, eu tenho você para conversar. Você tem a sua rede, os seus mentores, as pessoas que te acompanham. E quem não tem? E quem tá lá, abrir o seu negócio de software, de direito, de estética, e tá lá fazendo seu negócio e não tem com quem conversar. Vamos criar um podcast sobre isso? Nós dois somos jornalistas. Falei, vamos, né? Só que a Larissa não contava que eu sou do planejamento, né? Então ela me contou isso no dia seguinte eu mandei pra ela uma planilha com custos, com episódios, com tudo mais ou menos mapeado de como a gente poderia fazer, porque eu tava muito acostumada a fazer isso com os meus projetos dos clientes. E aí, enfim, isso foi em março mais ou menos, discutimos, e o nome Donas da Porra Toda surgiu de um quadro que ela tinha no restaurante, que ela tem até hoje, faz parte do cenário dela do podcast, que é um quadro, Dona da Porra Toda. A gente tava discutindo o nome, ela olhou pra trás e ela falou, e se fosse Dona da Porra Toda? Consultamos ali o INPI, não tinha, registramos, e aí ele nasceu, o primeiro episódio do Donas, de maio de 2019, é sobre solidão no empreendedorismo, e é nós duas conversando sobre o quão solitário é empreender de forma autônoma, sozinha e tudo mais. Naquela época era só áudio, Marina? Era só áudio. Só áudio. As Só áudio. duas. Era uma época em que eu vi podcast, era uma outra realidade. Sim, assim. que eu comecei também fazendo só áudio, né? 7 anos atrás. Né? Exato. E não tinha, você deve lembrar que para fazer a distribuição do podcast, você tinha que pagar uma outra plataforma, Exatamente. Não tinha direto no Spotify, era todo um outro mecanismo. Sim. E subir em todas as plataformas diferentes, era uma por uma, exatamente. Isso. Bem isso. Era naquele lugar. E aí começamos o podcast com essa ideia de falar de empreendedorismo e ficamos falando sobre empreendedorismo. Aí o Bruno, meu marido, entrou nesse processo como editor e fazendo parte técnica. Muito gentilmente e muito alinhado com o que a gente acredita, ele não aparece. Então eu tô falando dele aqui porque a gente tá falando de uma coisa, né, de bastidor, mas o foco do podcast somos eu e a Larissa, da comunicação. E aí ficamos falando sobre isso bastante tempo. Naquela época, como tinha muito pouco podcast, a gente acabou entrando em lista da Forbes, de podcasts indicados, em listas do Spotify de mais ouvidos, todos aqueles ranqueamentos, né? A gente acabou entrando nesses rankings todos. E aí, conforme as coisas foram acontecendo, a Larissa saiu do empreendedorismo, acabou voltando a ter um emprego formal, os projetos que estavam acontecendo na Mels também, pela minha decisão de mudança com a pandemia, outros temas foram aparecendo, a gente foi abraçando, até que a gente decidiu, uns 2 anos depois, que o Donas não seria mais especificamente sobre empreendedorismo. A gente continuou falando sobre isso, a gente ganhou o prêmio Sebrae de empreendedorismo várias vezes, assim, é um assunto que muito nos interessa, ele é um pano de fundo muito importante de tudo que a gente faz, ele continua sendo muito importante, mas a gente também fala de outras coisas, de comportamento, de carreira, de outras coisas então, em outros lugares. Abrir o leque. Legal. Isso. Hoje ele tem alguma coisa conectada com imagem ou ficou no áudio? Não, agora a gente tem vídeo, tem que ter, né, Roberto? Você sabe bem. Não, justamente, mas vocês fazem online, né? Online, a Larissa não mora mais aqui, né? Ela mora em Porto Alegre? Ela mora em Porto Alegre, isso. Então a gente grava online, a gente grava episódios também presenciais, com plateia, com público. Legal. Acho que uma coisa curiosa para quem ouve podcast e talvez não seja tão antenado aos bastidores como nós somos, é que o podcast, como uma ferramenta de comunicação que ele tem muitas camadas, muitas possibilidades. Então, para não me expor vocês, que é mais gostoso. Vamos lá, estamos aqui para isso, né, João? Vocês fazem coisas tipo eventos com convidados, Sim. Eventos com público, palestras em que vocês falam dessas trocas e desses aprendizados que vocês têm aqui. E acho que as mídias têm essa grande... Ter uma mídia me deu uma outra perspectiva como assessora. Sim. As coisas foram se balanceando muito, assim, porque hoje, como mídia, eu entendo muito melhor quando chega um pedido de assessoria para eu dizer que sim ou que não.
E aí eu vejo ali os erros que eu posso estar cometendo do outro lado da mesa. Eu tô dos dois lados do balcão. E aí no podcast é muito legal porque eu aprendo o quanto a audiência é importante, o quanto a comunidade é importante, o quanto a troca com essas pessoas é importante. E aí eu entendo que às vezes o meu cliente da assessoria que eu ofereci pro Novo Hunter talvez não faça tanto sentido. Sim. Mas da onde eu tava enxergando da minha cadeirinha de assessora, eu não via, né? Então eu me tornei uma assessora muito melhor desde que eu abri o podcast e acho que sou uma comunicadora melhor porque tenho uma assessorias. Isso é bem importante, né? É legal esse momento, né? De ter as duas coisas juntas. E como é que foi esse ciclo, né? Você falou de... vai envolver o Donas e vai envolver a Mels nessa minha pergunta. Como é que foi esse ciclo da pandemia? Porque você comentou ali, né? De repente, passou por um turbilhão de desafios, de entender, de repente, que, porra, eu vou voltar a ser um exército de quase que um guerreiro só, né? Com o Bruno e tal, mas vou encarar, vou ajustar. E o podcast estava ali junto, né? Tava junto. Naquele momento. Você continuou fazendo podcast durante o ciclo, porque nós, particularmente, o Novo Hunter aqui, a EDJ, nasceu um pouco depois da pandemia, né? A gente começou em 2022 a fazer o projeto. E foi logo depois da pandemia, porque na nossa estratégia, totalmente diferente do que foi a de vocês, na realidade a gente queria conversar com outras pessoas e queria multiplicar o nosso tempo de ter oportunidade de ter sentado aqui na ponta da mesa uma pessoa extremamente influente, que traía para nós uma conexão muito valiosa, além da gente escutar a história e estreitar, né, esse contato. Então o podcast para nós no início também foi, não que foi só isso, mas também foi uma forma da gente ter presencialmente alguém que naquele momento não queria ter visitas presenciais, né? para atender. É uma estratégia, Era uma estratégia. Então, estou trazendo aqui o CEO, a CEO da Mels. Ela está aqui durante 1 hora conversando comigo, tomou café e tudo mais, trocamos bastante contatos. Café. Se nós não nos conhecêssemos, né, trocamos contatos e tudo mais, ela passou a ter o telefone do Roberto, o telefone do DJ. No momento que o Roberto precisa de alguma coisa, liga para ela, ela atende, porque ela... Então, foi uma estratégia, vai lá, né, quase que comercial naquele momento. Depois virou uma paixão para nós dois, a gente curte muito fazer. Como é que foi para vocês, esse ciclo aí da pandemia? Então, antes de falar da pandemia, só quero te dizer que é exatamente essa estratégia de produto que era o Novo Hunter lá quando começava, que é a minha paixão de desenvolver na Mels. Então, na Mels, eu tenho clientes que me pedem para um produto de comunicação para conversar com tal pessoa. O desafio de comunicação eu preciso conversar aqui, né? O desafio de comunicação é conversar com o CEO da empresa e a gente estabeleceu uma relação que não é uma relação de troca de cartão, que é uma relação um pouco mais íntima, um pouco mais próxima do que isso. Vamos pensar como é que a gente vai fazer? E nessa, dentro da Mels, a gente já fez coisas como um roteiro para uma grande mineradora brasileira, eu não posso falar o nome, mas é a grande mineradora brasileira, sobre violência, sobre assédio sexual dentro do ambiente de trabalho. Nessas, a gente já fizemos agora podcasts para a empresa de tecnologia que queria conversar com o setor de logística, porque entendemos que aquela era a melhor estratégia naquele momento. Nessa, a gente faz newsletter para uma marca que quer se comunicar com um público muito específico e que entendeu que a ferramenta de e-mail marketing tão usada de forma quase indisciplinada pelas estratégias não está mais fazendo sentido. Nessa, a gente já criou o formato de evento. Um evento que levou X clientes ou X prospects de um cliente para assistir uma pessoa que era relevante para eles, que o cliente nem conhecia. Então, a estratégia que vocês usaram para criar o Novo Hunter é o tipo de estratégia que me interessa muito fazer na Mels, além da assessoria de imprensa. Criar formas da gente encontrar, conversar, se comunicar com pessoas que às vezes as formas convencionais não dão conta de fazer. Voltando para a pergunta. Sobre a pandemia, o Donas nunca parou. A gente está no ar há 6 anos ininterruptamente. Antes da pandemia, a gente gravava presencialmente, mesmo sendo só áudio. A gente gravava as duas juntos, no mesmo lugar. Mesa de som, né? Tinha toda aquela estrutura. Com a pandemia, não tivemos muita opção. Era ou mantemos de forma separada ou acabou. E a gente comprando equipamento, montando cada um o seu estúdio em casa e
permanecemos. Então o Donas está no ar nesse tempo todo, Legal. com muitas coisas legais que a gente fez. Esses encontros com ouvintes são muito legais. A gente fez documentário em áudio, 2 documentários em áudio que nos orgulham absurdamente, assim, que foram coisas muito, muito legais. A gente cria coisas o tempo inteiro. O Donas é o nosso projeto mais autoral, é ali onde a gente, imagino que seja mais ou menos a mesma coisa aqui, né? É onde a gente coloca muito da nossa energia criativa. Então, esse ano a gente lançou, por exemplo, uma linha de produtos do podcast, voltada para a nossa comunidade de empreendedoras locais, de empreendedoras mulheres que conversam lá com o começo. Então, se a gente vai produzir, vamos produzir com empreendedoras mulheres que eram o nosso desejo lá no começo. Então, tem acessório, tem boné, tem um monte de coisa produzidos por essas pessoas. Então, o Donas é onde está a nossa loucurinha, né? O nosso momento. E para a Mels, a pandemia foi muito impactante em vários sentidos, assim. Aquela frase grande, clichê, que todo mundo usa para falar da pandemia, que é que ela acelerou comportamentos que talvez a gente demorasse. A gente não tá vendo golfinhos em Veneza, como a gente achou que a gente ia ver, né? Que a gente ia sair melhor, que a gente ia sair mais preocupado com o meio ambiente, mais preocupado com o social, mais coletivo. Talvez isso não tenha acontecido. Mas, na Mels, a pandemia acelerou um processo que já ia acontecer de qualquer jeito, assim. Acho que se não tivesse acontecido a pandemia, talvez eu tivesse hoje na metade do caminho porque eu tô agora, assim. Entendi. Que eu trabalho fazendo o atendimento de todos os clientes, não trabalho sozinha, mas trabalho fazendo o atendimento de todos os clientes, a gestão de todos os clientes, duplando com as pessoas. Acho que uma coisa muito gostosa que aconteceu nesse tempo foi eu não tenho mais uma relação de hierarquia, eu aprendi a trabalhar horizontalmente. Então eu tenho redator que trabalha comigo num projeto, eu tenho gestor de projeto que trabalha comigo em outro, eu tenho editor que trabalha comigo num outro projeto, e é todo mundo igual. E não tem essa coisa mais... eu descobri que eu sempre fui uma péssima líder, uma péssima chefe. E eu não quero ser chefe de novo. Eu quero ter duplas, eu quero trabalhar em equipe. Legal. Eu quero montar a equipe por projeto. Então, o DJ perguntou sobre as verticais, né, as editorias de cliente. Tem cliente de um determinado segmento que eu atendo com outro jornalista que é daquele segmento. E ele gosta daquele segmento, e ele tá feliz com aquele segmento. Quando a gente era muito generalista, acabava que a gente sempre tinha aquele cliente que, assim, é difícil de entender, a comunicação é truncada, quem que a gente vai escolher, quem que vai ser o sorteado aqui? Ou só aquela nota sabor baunilha, né? Pra cuidar desse negócio. Que não tenha a especificidade da comunicação. Sabor baunilha é bom, né? Que não tem... não tem gosto de nada. Exato, que não tem, assim, a nota do chat GPT, assim, sabe? Escreva um texto falando que a empresa cresceu. Ele vai te dar... Mas isso não é estratégia, isso não é assessoria. Então era meio isso. E hoje não. Hoje eu trabalho em dupla, em regime de igualdade inclusive financeira, igualdade de responsabilidade, igualdade com pessoas que têm esse mesmo desejo, que querem fazer aquele projeto acontecer, que podem me dizer não. Então, eu tenho esse projeto aqui, eu acho que o DJ seria a melhor pessoa para executar esse projeto comigo. Cara, agora eu não consigo, tô muito cheio de coisa, não. E aí vou procurar outra pessoa, ou vou declinar do projeto, porque não acho que tem uma dupla que vai conseguir entregar adequadamente. Então, mudou tudo, assim, a minha dinâmica da Mels mudou, e aí é curioso, porque tem uma máxima que se fala muito na internet, que é o do inventar o seu próprio trabalho, né? De que a minha geração, os millennials, que são aqueles que gourmetizam tudo por onde passam, né? Então, tudo que por onde a gente passou, a gente tentou deixar mais cool do que era antes, né? Deixar mais divertido, empreender. Não, empreender é muito legal. Quando o millennial começou a empreender, porque antes era puxa, né? Então, a gente foi gourmetizando as coisas por onde a gente passou, e agora a gente tá nessa fase, assim, a gente tá chegando nos 40, e tentando entender, pode rir, eu sei que tu já passaste faz um tempo. Cara, eu não acho que é caindo na real, eu acho que a gente tá tentando inventar o nosso jeito de chegar nos 40. Ok. Porque a gente teve um outro tipo de formação, um outro tipo de perspectiva de vida. A gente estava antes nos bastidores aqui conversando sobre maternidade, paternidade. A nossa geração foi quase que a primeira quando isso é uma escolha tranquila e vocal, né, em que a gente pode falar sobre isso tranquilamente. Isso muda tudo. Muda a nossa perspectiva de aposentadoria, porque a gente não vai ter essa família para cuidar da gente, muda tudo. Então, a nossa reinvenção do trabalho passa muito
por todas essas coisas, de quem a gente tá entregando agora, a gente não quer ser workaholic, tá todo mundo doente, todo mundo ferrado. Eu fiquei, em 2017, quando eu resolvi desacelerar, eu fiquei doente emocionalmente, doente fisicamente e doente socialmente. Eu me vi completamente sozinha, porque eu só trabalhava, porque eu tinha 28 anos e uma responsabilidade imensa de cuidar de marcas, de sustentar famílias, eu não estava preparada para aquilo. Eu não tinha esse preparo nem esse desejo. Eu fui sendo levada pelas coisas acontecendo e pelas indicações das pessoas e vamos fazer. E aí eu acho que agora eu me sinto inventando o meu trabalho, como muita gente da minha geração está fazendo, mas também inventando a minha vida, não deixando que o trabalho seja o centro da minha vida, como as gerações anteriores passaram, assim. Então, eu sou uma assessora melhor porque eu tenho donas que não é o meu projeto de trabalho de assessoria. Eu sou uma assessora melhor porque eu tiro férias. Eu sou uma assessora melhor porque eu consigo oferecer uma matéria sobre a decoração da casa de Vale Tudo, porque eu assisto a novela e eu tenho tempo de assistir a novela. Então, eu tenho mais ideias aqui para entregar também, mais coisas interessantes para criar. Então, acho que a pandemia fez isso com a minha vida, assim. Ela mudou a minha forma de trabalhar e acelerou o que já ia acontecer. Legal. Marina, você falou antes bem rapidamente, sobre inteligência artificial, né? O bendito lá vem ChatGPT. E voltando para aquela questão da relação sinal-ruído, né? A gente viu uma inundação de conteúdos gerados por IA. Como é que você está vendo isso? Como é que isso impacta a área da assessoria de imprensa e também a própria área da geração de conteúdos das automídias, né? Como os podcasts e demais iniciativas das empresas? Eu acho que a inteligência artificial para a comunicação, ela vai ser mais rapidamente do que para os outros setores entendida como uma ferramenta, como qualquer outra que a gente já teve. E a gente tá, lembra, eu comentei desse momento que a assessoria teve de estar numa coisa meio esquisita, assim? A gente está nesse momento do esquisito com inteligência artificial. Então, assim, agora a gente está aprendendo que é bem fácil identificar um texto escrito por inteligência artificial. Agora a gente está aprendendo que a foto perfeita criada na inteligência artificial talvez não desperte tanta empatia e tanto desejo das pessoas. A gente está num processo de aprendizado. Na Mels, eu uso como ferramenta. Nunca escreverei um texto pela inteligência artificial para assessoria de imprensa. Isso não vai acontecer. E mesmo que algumas empresas usem ou algumas agências estejam criando seus prontos para usar, não acho que seja um problema, acho que é uma decisão estratégica delas, tá tudo certo. Assessoria de imprensa não é texto. Assessoria de imprensa é relacionamento, é estratégia, é entender quem são as pessoas, aonde estão essas pessoas, de que forma a gente vai se comunicar com elas, qual que é a mensagem. Isso a inteligência artificial não vai entregar como tem que ser. A inteligência artificial não vai pensar numa pauta de decoração de casa usando Vale Tudo. E é essa a pauta que vai para frente. Então, acho que é uma ferramenta, a gente vai usar, legal, mas a gente está agora entendendo para que a gente vai usar. A gente vai usar para mensuração, a gente vai usar para levantamento de informação, para cruzamento de dados, para facilitar a leitura de um documento grande e a gente entender. Talvez a gente use, mas para escrever, não, eu não vou usar. De novo, nada contra quem vai fazer, mas eu não vou fazer. E dentro da criação de conteúdo, funciona da mesma forma. Já é muito fácil perceber os podcasts roteirizados por inteligência artificial, porque eles são todos iguais. E aí eu acho que dentro da criação de conteúdo, a autenticidade vai ter um valor que ela não teve até hoje. Legal. Porque até hoje sempre foi muito, não dizer fácil, mas sempre a receita para fazer os produtos de comunicação sempre foi quase que similar. Tem que ter um convidado famoso, tem que ter um texto polêmico, tem que ter, sabe, um bingo. Daria pra gente fazer aqui o bingo do que é possível fazer. E não vai ser mais. Não vai ser mais porque todo mundo vai fazer aquilo daquele jeito. E aí o conteúdo que vai ser relevante vai ser o conteúdo que vai pegar uma coisa que não tá na internet. Que não tá listada, que não é listável, que não é absorvível pela inteligência artificial. Vai ser Quando eu falei sobre aquele assunto, você piscou. Quando a gente conversou sobre isso, você me disse que isso te despertava um nervosismo. Quando a gente estava conversando antes daqui, a gente leu o mesmo livro e a gente chegou a essa conclusão. Vamos conversar sobre isso?
sabe? Acho que a autenticidade, o olhar do criador vai ser cada vez mais importante, e eu acho que eu sou uma grande otimista, assim, eu acho que tem uma chance da inteligência artificial na criação de conteúdo separar o joio do trigo, separar quem tá fazendo porque é assim que tem que ser feito, e quem tá fazendo porque gosta de fazer, porque quer fazer, porque... Quem até tá porque acredita, cumprindo né? tabela e quem tá realmente fazendo a E tem diferença. gente que tá cumprindo tabela, e cumprir tabela não é errado, mas vai ser mais Sim. fácil de diferenciar. Até porque no limite a IA, a inteligência artificial, ela é um modelo de análise estatística, né? Ele pega pelo que já existe, ela Sim. não consegue criar uma coisa nova. Isso precisa do brilho intelectual de um ser humano ali para fazer isso. E eu né? acho que tem uma capacidade incrível do ser humano que a gente usa muito pouco, que é a capacidade de conversar. A gente conversa muito mal. A gente não sabe ouvir as pessoas. No meu trabalho, no meu trabalho formal, né, na Mels, eu exerço isso muito, assim. As melhores pautas são sempre de uma conversa. De quando a gente começa a conversar, e aí eu tenho essa opinião, eu tenho aquela opinião, e a gente não sabe mais escutar, a gente tá sempre pensando na réplica, então eu tô aqui te ouvindo, pensando no que eu vou falar, ou julgando, ou achando que isso é certo ou que isso é errado, como se isso importasse pra alguma coisa que você faz da sua vida, né? Acho que a gente tá muito ruim de conversa, e a inteligência artificial é uma prova disso, é um sintoma de que a gente tá ruim de conversar, é as pessoas indo usar as inteligências artificiais como companhia, porque não desenvolve, porque vivem uma atrofia social de não conseguir conversar. A pandemia que a gente vai enfrentar, e a gente já começa a enfrentar, e a OMS já entendeu que é uma epidemia, é a epidemia de solidão. E a inteligência artificial afunda essa... Isola mais as pessoas, né? Exatamente. Então, a capacidade de conversar, de contar a história, eu não gosto de fogueira, eu não sou tilelê, eu sou zero tilelê, então assim, não é de sentar em volta da fogueira que eu não jamais faria isso, mas é de conversar mesmo, Sim. vamos trocar experiência sobre determinada coisa, vamos entender se a solução que eu desenvolvi aqui para minha vida é a mesma. Uma outra pesquisa que eu achei muito legal, que eu vi outro dia, tem tudo a ver com comunicação também, dos dois lados, que a gente perdeu a capacidade de adjetivar as coisas. Então, quando você vai contar uma história para alguém, eu fui no show, você abre a foto. Eu fui viajar, você abre a foto. Olha aqui o vídeo que eu fiz de tal coisa. Os adjetivos estão caindo em desuso, porque a gente perdeu a capacidade de contar uma coisa sem um artifício Sim. de imagem ou de Isso é uma vídeo. imagem. Cara, isso é muito difícil. É muito difícil para a comunicação das marcas, porque tá todo mundo com imagem e vídeo, e aí quando o vendedor senta na frente do outro para conversar, Sim. ele não Eu consegue. faço a apresentação sem slides. Exato! Eu faço a apresentação sem slides. Me fala um pouco da tua marca sem me mostrar qual é a logo. Qual é a identidade visual dela? Me fala Sem o dela. catálogo, né? Me fala dela. De onde que ela veio? Como é que isso aconteceu? Como é que é o formato? Por que é essa cor? Sem um atributo, né? Sem um artifício, assim, sem uma ferramenta da onde a gente possa se colocar, assim. Então, acho que as conversas vão ter cada vez mais valor. Eu tenho quando eu presto consultoria de branding, né, na etapa de diagnóstico, eu tento fazer um processo assim, que é justamente conversas profundas com as pessoas, e eu parto da premissa, duas premissas, que é respeitando profundamente a história que nos trouxe até aqui, porque muita gente pode achar, porque vamos fazer um rebranding, a gente vai apagar, esquece tudo e taca fogo no que existia antes. Não importa. Não, pelo contrário, né? Isso, e muito do que eu falo também, a outra premissa muitas vezes, ou quase sempre, a resposta está aqui dentro, a solução está aqui dentro, vamos ouvir as pessoas, porque precisa, e essa conversa, e às vezes você faz uma perguntinha, e a pessoa vai te falar 2 horas, nossa, acabou o tempo da reunião, vamos continuar, né? E olha como a conversa é importante, dentro da assessoria, partindo dessas duas realidades, né, de criação de conteúdo e de assessoria, tá todo mundo contando a mesma história, porque é a história que ou faz o bingo da criação de conteúdo, que é a jornada do herói clássica. Sim, e todas aquelas coisas, que já é fácil de identificar para quem tem um pouco mais de perspectiva crítica, né? Ou tá contando a história, que é a história de todo mundo, que é uma padronização das pessoas nas suas histórias de sucessos e fracassos. As ondas de palavras que viram onda de comunicação, é o mérito, é o propósito, é todas essas palavras que vão se repetindo. Sim.
Dentro da assessoria, dentro do modelo de assessoria que hoje eu consigo exercer e que eu faço, que eu acredito, eu não quero contar essa história. Contar a história desse jeito não me interessa. Então, na grande maioria das vezes, quando eu vou começar um contrato com um cliente e ele me conta a história desse jeito, são 3 perguntas para desmontar essa versão da história. Porque quando você está escutando de verdade uma conversa, trocando, entendendo, com uma leitura de mundo, tirando férias, né, conversando com outras pessoas e tal, você consegue olhar para uma pessoa e dizer, tá, mas assim, você está me contando essa história desse jeito, e por que não é daquele? E como é que você chegou aqui? Tem um furo aqui. E às vezes no furo da história tá a parte mais legal. Tá exatamente onde a marca deveria se ancorar. Tá exatamente onde essa pessoa, esse profissional vai se tornar um líder diferente, vai se tornar uma referência dentro do seu segmento, né? Ao encarar esse furo da história, se a gente vai prestando atenção nela e conversando direitinho, ali que tá o lugar onde a gente deveria chegar. É interessante você trazer esse olhar um pouco mais crítico a respeito desse bingo da comunicação, esse bingo que a gente acompanha, né, todos os dias, porque quando a gente montou o Novo Hunter, eu tenho certeza que provavelmente foi a mesma concepção que vocês tiveram no Donas, a gente não queria se submeter a um modelo que fosse, vai lá, aspas, né, politicamente correto, né, você tem que trazer o cara polêmico, você tem que falar de um assunto polêmico, você tem que trazer o cara vamos procurar os convidados pelo número de seguidores que ele tem no Instagram, ou que ele tem no YouTube. E a gente nunca adotou isso. A nossa premissa é de quem a gente gostaria de ouvir, que a gente acredita que quem nos segue, de alguma forma, vai curtir. E quanto menos midiático o indivíduo era, mais fazia sentido para nós, e a gente percebeu que mais fazia sentido para quem curte o nosso podcast. Então, os episódios mais, vamos dizer assim, destacados para nós sempre foram os episódios de pessoas mais inéditas, que não costumavam falar em lugar nenhum, que sequer tinham rede social, em alguns casos, né? Sequer tinham rede social. Nunca falaram em lugar nenhum e que nem queriam estar aqui para falar. A gente insistiu muito para eles virem. E, cara, foi muito interessante. Então, acho que é bem o que você fala, assim, a gente quebrar em algum momento algo que está aparentemente convencionado e seguir aquela trilha ou aquela jornada que de fato a gente acredita. E isso não é um movimento, né? Tipo, eu que estou seguindo e estou indo na contramão de todo mundo. Não, simplesmente é a gente entender assim, cara, isso faz muito sentido. Talvez vai demorar o dobro do tempo que leva para algumas coisas exponenciarem. E tá tudo certo. Né? É bem o que você falou. Se você tem um outro projeto, e o Donas, pelo que eu percebo, é o que acontece na tua vida, é um projeto paralelo que faz muito sentido para você. A Mels é o teu, vamos dizer assim, é o teu porto seguro, e o Donas corre paralelo, cheio de, vamos dizer assim, de verdade, e aquilo que eu quero falar. E é mais ou menos o que acontece com a gente, né? O Novo Hunter não é o que nos, vamos dizer assim, o que nos sustenta, né? O que faz a gente subsistir como empresário, enfim. Mas é alguma coisa que a gente quer fazer que, de fato... É um tempero especial aí. Exatamente, é a mesma coisa, assim. Eu acho que, é muito bacana ouvir isso, porque por vocês estarem no mercado há mais tempo do que a gente com o podcast, deixa evidente pra gente, independente da gente ser mais sênior do que vocês, né? Não, muito mais tempo, muito mais audiência. Não, isso não tem nem comparação. Mas assim, até pra gente entender que assim, estamos no caminho que faz sentido. Claro. Que é isso daí. Porque que faz sentido, né? Que a gente não, eu tenho certeza que para vocês não faltaram momentos onde as pessoas disseram, não, por que vocês não trazem fulano de tal para falar de tal assunto? A gente fez essas tentativas, a gente teve pessoas... nós somos mais cabeça dura, a gente não faz não, porque a gente é velho e teimoso mesmo, não vamos trazer, não vamos trazer. A gente teve e foram episódios muito legais, mas a certeza que eles nos deram, eu acho que é importante testar. Sim, que validou ainda mais que vocês estavam... É importante testar. Então, os episódios que a gente trouxe pessoas mais reconhecidas, que tinham mais audiência, não foram necessariamente os mais ouvidos. Enquanto, às vezes, um episódio com uma pessoa que nunca tinha dado entrevista ou que tinha um perfil muito pequeno, explodiu. Que aí a história reverberou e conectou. E eu não acho nem que seja assim, mérito de um, mérito de outro. Eu acho que é o tema, é o timing, é o qual vontade a gente se sente. Às vezes, e assim,
tem pessoas que eu tenho certeza que vêm aqui, que vocês têm uma expectativa muito alta. Sim. Independentemente, não é por ser famoso ou por não ser, mas é uma pessoa que é A gente reconhecida. admira. Que admira, que tem uma senioridade, que tem mais experiência, que tem um negócio muito diferentão, e não rende. Sim, E é tá normal. tudo bem, Claro, faz parte do processo. Faz parte do jogo. Exato, então eu não acho nem que seja assim, a pessoa que tem mais repercussão, tem mais visibilidade, rende menos. Não, às vezes é uma pessoa que tem visibilidade e rende muito, tá tudo bem. Sim. Mas Talvez não rende com a gente. É com a vontade, a gente se sente. E às vezes não vai render com a gente. Isso é como qualquer outra coisa na vida, né, cara? Você falou uma coisa dos dois caminhos, assim, acho que de novo é a gente inventando o nosso próprio trabalho, e talvez esse seja um traço, um tempero. A gente tá muito do tempero hoje. Um tempero millennial. Um tempero millennial em vocês, assim, que é a minha geração, as pessoas com quem eu convivo, sejam elas um pouco mais velhas, um pouco mais novas, a gente já entendeu que fazer uma coisa só é chato. Que os nossos pais, as pessoas que vieram antes da gente, as gerações anteriores, tinham um trabalho pela vida inteira, e aí é muito... mesmo, inclusive. E assim, é muito fácil a gente cair no conto do, essa nova geração é um saco. Essa nova geração... Não, gente, eles são diferentes. Eles foram criados por pessoas diferentes, eles estão vindo com uma safra diferente, com novos desafios com os quais a gente não está acostumado. Vale lembrar que os millennials, quando entraram no mercado de trabalho, eu, quando entrei no mercado de trabalho, era assim, essa gente que sabe mexer na internet, eles não fazem nada. Essa gente é pavorosa. Agora que a gente está perto dos 40, a gente é muito valoroso pro mercado. Vai acontecer a mesma coisa com todo mundo. Sim. Então, assim, o nosso traço é entender que a gente não precisa fazer a mesma coisa todos os dias, se a gente quiser. Eu não tenho lembrança de pessoas próximas a mim que têm uma fonte de renda só. Por quê? Porque a gente quer se experimentar, a gente quer fazer outras coisas. Eu sou CLT, mas eu tenho uma marca de acessórios. Eu sou autônomo, tenho meu negócio, mas eu também gosto de corretar imóveis. A gente quer fazer mais coisas, isso não é necessariamente ruim, nem nos torna, nem tanto céu nem tanto inferno, né? Não nos torna generalistas, mas também não significa que a gente precisa ter uma carreira só, como todo mundo teve até hoje, do mesmo jeito que todo mundo teve até hoje. A gente está inventando a nossa forma. E eu acho que é isso. Não é que a Mels seja o meu trabalho e o Donas seja o que eu quero fazer. Eu quero fazer a Mels tanto quanto eu quero fazer o Donas. A gente pode ter mais de uma coisa que a gente quer fazer ao mesmo tempo. A gente pode ter tesão em mais de uma coisa, a gente pode querer entregar resultado em mais de uma coisa, a gente pode... E assim, faço 2, hoje eu já faço 3, porque a gente também tem a casa, que é um outro modelo de negócio, e vou fazer mais quantas eu tiver vontade, e tá tudo certo. Eu acho que é bom desprender disso, assim, de que, não vou mais olhar para este negócio aqui, porque o que me dá visibilidade é esse. Não! Dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, entendendo que no Donas eu tenho uma visibilidade e uma repercussão que eu não tenho na Mels, porque o modelo de negócio da Mels não é de visibilidade e repercussão. É o da visibilidade pros outros. Visibilidade pros outros. O Donas, eu sempre falo pra Larissa e pro Bruno que eles mudaram completamente a minha vida, porque antes do Donas eu jamais estaria sentado aqui. Sim, eu ia entrar nesse assunto. Porque eu era a pessoa dos bastidores. É muito difícil de conseguir tirar uma foto com essa criatura. Estou falando? É fato. Em alguns eventos em Febratex, legal, né? Em algumas Febratex, né? Lembra da gente? Não, vamos tirar uma foto, Marina. Ela se escondia, cara. Quando o Daniel Zimmermann tentava tirar uma foto, era um negócio assim, num evento, chamar ela para falar alguma coisa. Não, foi uma mudança muito grande. Né? E assim, que bom, entende? Dá pra ser as duas coisas, dá pra fazer as duas coisas, tá tudo bem, assim. Eu tenho alguns clientes que me falam assim, mas tu quer mesmo fazer esse projeto? Porque eu tô vendo que o Donas tá dando tão certo. Não, gente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e eu posso gostar de fazer as duas coisas. Eu tenho uma paixão imensa pelo que eu entrego na Mels, assim, mais do que nunca, assim, mais do que nunca nesses 15 anos. É aquela coisa de fazer, podemos fazer várias coisas, mas fazendo uma coisa de cada vez e bem feito. E a gente pode ser bom em mais de uma coisa. Com densidade e com consistência. A gente pode ser bom em mais de uma coisa, tá tudo bem? Plenamente. Né? Claro. A gente não precisa se limitar, né? Não. Marina, fala um pouquinho da Casa Fuzue, como modelo de negócio que você citou. Você tem mais uma hora. Vou ficar uma hora aqui falando. A Casa Fuzue é muito recente, né? A gente começou esse negócio faz muito pouco tempo. Mas todo mundo que trabalha com criatividade, o DJ vai me entender um pouco mais, porque tu né, uma pessoa das exatas, mas todo mundo que trabalha com criatividade tem o desejo de trabalhar numa casa.
E a gente tinha esse desejo também, eu sempre tive esse desejo. Na pandemia, eu sempre tive escritório, sempre gostei de ter um lugar de trabalho fora de casa, rotina e tal. E aí, na pandemia, eu fui para um escritório menor e tava tudo bem, tava tudo certo. Até que a Duda e o Roberto, duas pessoas incríveis, empreendedores maravilhosos, tem uma loja em Blumenau que chama Enxame Colaborativo, que é uma loja colaborativa, que é um modelo de negócio muito legal também, e diferente do que a gente entende como varejo, enfim. São meus amigos e me convidaram para abrir uma casa com eles. Olha, a gente quer alugar uma casa, a gente quer ficar com a parte de baixo e você ficaria com a parte de cima e escritórios e tudo mais. E aí a gente foi ver a casa de 1970, é uma casa que fica no centro aqui de Blumenau, no Vitor Konder, e a gente percebeu que a casa tinha mais potencial do que isso. Então, hoje a casa abriga 6 negócios, além do deles, outros negócios que estão com a gente na casa, no modelo de ambiente colaborativo, e a casa por si só se transformou num negócio. Muito resumidamente, a gente entendeu que a epidemia de solidão traz uma questão de saúde social. E a gente quer usar a casa para ser esse lugar de encontros intencionais para uma região que não tem muito essa característica de você ir para fazer alguma coisa com pessoas que você não conhece. Então, nesses pouco mais de 3 meses que a gente tem a casa, a gente já fez workshop, oficina, roda de conversa, enfim, temos milhões de outras coisas por fazer ainda, para transformar a casa neste lugar em que a gente pode ir para encontrar pessoas que não necessariamente a gente conhece, fazer alguma coisa com essas pessoas, que pode ser uma vela, que pode ser um colar, que pode ser um arranjo, que pode ser uma aula de eletrônica, que pode ser uma aula de marcenaria, que pode ser fazer qualquer outra coisa, para a gente desatrofiar o nosso músculo social. Assim, a gente está com uma dificuldade muito grande de conexão, porque a gente está trabalhando muito, porque a gente está o tempo inteiro com a cara no celular, porque todos esses movimentos acontecem ao mesmo tempo, e a gente percebeu que há uma tendência desse tipo de encontro, desse tipo de negócio, e a gente resolveu fazer aqui em Blumenau. Então ela é uma casa que ao mesmo tempo é um escritório, mas também é um modelo de negócio por ela mesma. Assim. Muito legal. Marina, eu queria fazer uma última pergunta relacionada com tudo que a gente está falando, mas com essas transformações da tecnologia e do modo de gerir as marcas, com assessoria de imprensa, voltando para a assessoria, como é que você está vendo, como é que se transformou e como é que você está vendo a relação da assessoria com os outros prestadores de serviço de marketing para as empresas? Porque tem agência digital, agência digital, influenciadores, etc. Como é que está o jogo do teu ponto de vista de assessoria e de uma estrategista para esses produtos de conteúdo, né, das marcas? E como é que é a perspectiva daqui para frente? Como é que isso está se transformando para entregar valor de verdade para as marcas nesse cenário ruidoso? Muito doido, um cenário muito doido, né? Porque tem muito. Lá, 2015, quando a gente começou, e a gente já trabalhava junto, né, desde muito tempo, era assessoria de imprensa e agência de publicidade só. E aí era fácil, né? Sim. Alinhar a estratégia, fazer, enfim, gestão conjunta. E hoje em dia não é mais. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante. Os marketings internos nas empresas são muito importantes. Cada vez mais importantes. A inteligência artificial vai roubar nossos trabalhos? Não vai. Porque o número de pessoas dentro do marketing das empresas e como elas gerenciam o seu marketing vai ser cada vez mais importante. Acho que essa é uma coisa central, assim. As marcas terem clareza do que elas querem falar, de com quem elas querem falar, porque a mensagem não vai ser necessariamente a mesma, mas a marca vai ser a mesma nos influenciadores, na imprensa, no projeto de conteúdo, na mídia off, no outdoor, em tudo. Então eu acho que exige mais de nós como fornecedores, no sentido... Parceiros estratégicos, né? No sentido dessa, de novo, falando dessa não verticalização das coisas, assim, sabe? De troca, de entender que o jovem que acabou de abrir uma agência de influencer ou que tá trabalhando com digital entende tanto daquilo que ele tá fazendo, muito mais do que eu. Então, de novo, atrofia social, de novo, a nossa necessidade de saber conversar. Eu acho que vai ficar cada vez mais difícil. E trazer para o jogo também, né? Para alinhar com a estratégia e ter um insight criativo
que vai muito além da capacidade da IA que a gente falou ali, para poder fazer com que a marca se comunique em cada ponto ou em cada plataforma tecnológica ou cada disciplina de uma forma que faça sentido alinhado aos objetivos, né? Eu não vou dizer que tá mais difícil, eu falei que tava mais difícil. Eu acho que tá mais desafiador. Sim. Mas eu não sou pessimista. Eu acho que a gente vai criar coisas muito mais legais. Sim, eu acredito nisso. Eu acho que a gente tem, nos últimos anos, muitos exemplos de ações que juntaram on e off, que de repente o influenciador tá falando e a mídia tá na novela, e aí vem uma ação de assessoria. E aí, assim, sabe aquele... Vou tentar usar a matemática aqui, só que não é muito meu forte. Mas aquele... A gente ajuda. Aquela máxima das probabilidades da matemática. A gente tinha 2 variáveis. Agora a gente tem 5. Daqui a pouco a gente vai ter 8. E aí a nossa quantidade de possibilidades de ações é muito mais legal. Exponencializa. Mas eu acho que exige das pessoas, dos profissionais, de todos eles, entendimento e conversa, que é um grande desafio. Para mim, o desafio não é a equipe grande. O desafio é conversar com essa equipe e entender que um fornecedor não quer tirar o lugar do outro, que uma ação não é mais importante que a outra, ou às vezes entender que é mais importante sim para essa mensagem, os influenciadores são mais importantes, para essa aqui a mídia de rádio e TV é mais importante, para esse aqui a assessoria de imprensa é mais estratégica. Entende? Mas entender, saber conversar, saber entender qual é o papel de cada um e lidar com isso de uma maneira mais calma do que pode parecer esse fuzuê, adoro essa palavra, toda temática. Volta para a questão do aspecto humano fundamentalmente, centralmente em tudo isso, né? Exatamente. Então, a inteligência artificial é importante? Sim. Mas ela também, a partir do momento que ela que tudo se torna inteligência artificial, o que é diferente é o que é humano. O que é diferente é a conversa, é a possibilidade a tendência e a contra-tendência que a gente estava falando antes, né? Legal. Bom, esse episódio podia durar 5 anos, sabe? Porque a gente vai fazer um mesa cast, nova versão. Tá acabando o filme do Alessandro. O leque é no tempo do filme. O Alessandro tá acabando o filme dele. Querem falar de idade? Tem certeza que a gente vai entrar. Bom, eu vou levar. Eu sempre vou ganhar. Marina, super obrigado. Foi muito boa essa conversa. Acho que foi um episódio bem bacana pra gente trocar uma ideia com a super podcaster aqui, finalmente, né? Estamos tietando aqui. Super! Tá. Maiores podcasts do Brasil, e é sério, assim, né? O elogio sincero é que realmente o trabalho que você e a Larissa estão fazendo no Donas é um belo exemplo de o que dá para fazer com as novas mídias, né, se posicionando e trazendo uma voz nova para histórias, né, humanas que merecem ser contadas também e pontos de vista que merecem ser apresentados e que acabam gerando uma conexão profunda, como a gente vê com tudo que, né, vocês estão tendo de resultado aí nesse trabalho, e é muito legal isso, né, tem o teu trabalho da Mels, e é um objetivo claro e definido e se reconstruindo. O trabalho do Donas também com um objetivo claro e se reconstruindo. E a evolução, né, humana para gerar tudo isso conectando as pessoas, né? Então, valeu muito. Obrigada, fico muito feliz de estar aqui desse lado dessa vez. Eu aceitei, olha só. Tá vendo? Eu sou persuasivo. Tá vendo como as coisas mudam? Obrigada. Fico muito feliz mesmo, gosto muito de ouvir vocês. Vocês sabem que é verdade, porque eu mando mensagem dizendo aquele episódio que aquela pessoa falou tal coisa. Não, eu não vejo só os cortes, não vejam só os cortes, vejam o episódio inteiro. E uma coisa que eu queria dizer pra vocês, que eu acho que é uma coisa muito legal de vocês e que faz muito sentido pra gente, que é o próximo paradigma a ser quebrado no nosso mercado, que agora temos um mercado comum, é que o conteúdo produzido no Sul, no Norte, no Nordeste e no Centro-Oeste é tão nacional quanto o produzido em São Paulo. Sim. E no Rio de Janeiro. A gente tem uma coisa muito de olhar para o que é o podcast nacional, é o podcast que está regionalmente localizado nesse lugar. E vocês são um bom exemplo de que não é. As conversas que vocês têm aqui não são locais, elas não são regionais. Elas são conversas que cabem e que agregam e que causam compreensão, que causam empatia de qualquer pessoa em qualquer lugar. E acho que esse é o próximo passo do nosso mercado de podcast aqui, a gente entender que nós somos
no mundo. A gente não tem uma localização. Não é porque vocês gravam em Blumenau Sim. que vocês são um podcast catarinense, que vocês são um podcast blumenauense. Não. O conteúdo que vocês fazem é um conteúdo para todo mundo. E acho que o Donas parte um pouco desse lugar. Acho que talvez o surpreendente do Donas, para quem tá aqui perto, é que ele subverte essa lógica. A gente tá aqui, mas o nosso conteúdo não é para quem está aqui só. Também. Mas não é só, é para todo, né? Para todo mundo que se interessa por aquele tema. E o Novo Hunter é assim também. Então vamos juntos para os melhores do Brasil, para essas coisas. Muito legal. Obrigado, Marina. Pessoal, antes de mais nada, eu quero mais uma vez agradecer a tua presença. A Marina está vindo aqui, hoje é dia 1º de outubro. A Mel está completando 15 anos. A Marina atendeu o nosso convite. Quando é que encerra a votação do podcast? Final do mês, final de outubro, dia 26. Final de outubro. Quem sabe até lá, já foi embora. Porque a gente tem um delay aqui de 30 dias, né? Normalmente, talvez. Eu sei. Vamos colocar no chat o resultado que está assistindo ali. Provavelmente vai estar lotado de gente acompanhando episódios, toda a audiência da Marina. A Marina ali. Sem pressão. A Marina ali junto, né? Participando do chat e tal, tudo certinho. Sem pressão, eles estão bem tranquilos. Mas eu acho que assim, é legal a gente poder trazer esse tipo de informação, a gente perceber que as pessoas se transformam ao longo do tempo, a gente fala muito isso aqui, e legal você trazer essa reflexão também agora no final, né, de que tanto o Novo Hunter quanto o Donas, a nossa preocupação nunca foi fazer somente com personagens locais. A gente tem a felicidade, né, nós aqui no Novo Hunter, de termos personagens locais muito interessantes. Super. E que estão em Santa Catarina, relevância nacional, né? E que estão em Santa Catarina, alguns nem são de Santa Catarina, muitos dos que a gente conversou aqui não são de Santa Catarina, mas vieram para Santa Catarina, a gente aproveita. Mas também tivemos a grata oportunidade de, ao longo de Febratex, trazer pessoas do Nordeste, trazer pessoas de São Paulo, trazer pessoas da Suécia, né, que nem foi o Henrik. Então, assim, acho que esse é o nosso objetivo, e tenho certeza que não é diferente o objetivo de vocês, é cada vez mais trazer uma comunicação bacana, com exemplos interessantes, para que as pessoas possam se espelhar nesses exemplos, pegando o que tem de positivo, entendendo aquilo que foram tropeços, que fazem parte do processo. Super. E aprender com ele, né? Eu acho que esse é o grande objetivo. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, uma honra ter você aqui com a gente, uma satisfação. Continue trazendo boas histórias para nós, né? Convidados, né? Café. Sabe que eu sou bem o café está sempre aqui disponível, né? E vocês continuem prestigiando aí o nosso podcast. Valeu? Um abraço. Valeu. Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Audi Center Blumenau. Patrocínio Rádio 90 FM e Decanter, a sua joalheria de vinhos. Apoio Sense Máquinas, Maína Homem, Prodaux, especialidades químicas, Stuttgart, artigos finos e Vertical, um empreendimento construtora Stein. Maína Homem Veste, Roberto Vilela e DJ Castro.